E muita gente está tentando entender o cowboy dentro do BBB, e quanto mais a gente observa, mais parece um dos personagens mais complexos da casa. Você também está tendo essa dificuldade em avaliar, em analisar o cowboy? Pois é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Olá, para quem não conhece, meu nome é Hector, sou estudante de psicanálise, estou aqui trazendo conteúdos não só de saúde mental, bem-estar, mas conteúdos do cotidiano relacionados à psicanálise, para a gente entender um pouquinho melhor o comportamento humano, as nossas decisões e trazer esses conteúdos do dia a dia para uma análise mais clínica e um conteúdo um pouquinho diferente, para a gente variar. Eu espero que vocês gostem e, sem enrolar muito, vamos direto ao ponto, mas só lembrando, não deixe de se inscrever neste canal, porque a gente vai fazer análise de todos os participantes do BBB. Já fizemos de algum, dá uma olhadinha lá, e sempre vou trazer outras notícias também de outros assuntos, então fica de olho. Bom, vamos direto ao assunto. O cowboy ele não é só estratégico, ele também carrega uma história e principalmente uma reputação. O cowboy ele já entra no jogo com uma narrativa pronta e o jogo dele ele é um jogo frio, calculista, ele é um jogador disposto a fazer o que for necessário para vencer. Isso não começou de agora, já é lá de trás. Ele já protagonizou momentos extremos, como o famoso pacto de sangue dentro do reality. Um gesto simbólico, mas que revela muito. Na psicanálise, esse tipo de atitude aponta para algo importante, a necessidade de criar vínculos fortes, quase que radicais, como alianças comuns não fossem o suficiente. E aí, ele precisa garantir a lealdade a qualquer custo, fazendo esses casos mais extremos. Isso ajuda a entender o jogo dele hoje. O cowboy hoje, ele não joga só com estratégia, ele joga com controle. Ele observa, planta ideias, cria cenários e muitas vezes evita o confronto direto. Mas quando o confronto vem, ele aparece. E aparece com intensidade, com essa rivalidade com a Ana Paula. Ele é um exemplo clássico disso. Essas trocas de ataques, tensão constante, momentos em que o limite parece muito mais próximo de ser ultrapassado, isso quebra a imagem do bom moço e revela algo que estava ali o tempo todo. Uma agressividade que não é constante, mas que ela existe, ela está ali. E talvez seja controlada até o momento em que não consegue mais ser controlada. Freud, ele fala que o controle dos impulsos nunca é absoluto. Ele é sustentado até falhar. E quando falha, o que aparece é o que está sendo contido. Outro ponto que pesa na percepção do público são as polêmicas fora do jogo. Acusações, exposições, questionamentos sobre comportamento. Tudo isso ele cria uma lente. O público ele não olha mais só para o que ele faz dentro da casa. Ele olha também para o que ele representa. E isso é importante, porque no BBB ninguém joga do zero. Todo mundo entra com alguma imagem, com alguma bagagem. E com isso passa o tempo inteiro tentando confirmar ou desconstruir essa imagem. O cowboy parece, em alguns momentos, assumir esse papel de vilão, mas não de forma impulsiva, de forma estratégica. Ele sabe quando avançar e, principalmente, quando recuar. Depois de conflitos, ele diminui, sai do foco, ele se reorganiza, volta, como se ele estivesse controlando o próprio desgaste. Isso não é comum. A maioria dos participantes entra no conflito e não consegue sair. Ele entra e sai. Isso é poder de jogo. Mas talvez o ponto mais interessante seja o contraste. Em meio a tudo isso, ele demonstra empatia em momentos específicos, ajuda, acolhe, age de forma humana. Isso quebra completamente a narrativa simples, porque impede o público de colocá-lo em uma caixa só. Ele não é só vilão, mas também não é só herói. Isso incomoda, porque o ser humano gosta de simplificar. Ele gosta de decidir rápido. Opa, esse daqui é bom, esse daqui é mal, esse daqui é o famoso em cima do muro. Mas o cowboy ele escapa disso. Ele mistura controle, estratégia, agressividade e, em alguns momentos, empatia. É quase como se existisse duas versões dele convivendo no mesmo tempo. É uma que constrói e outra que rompe. E no BBB, essa ambiguidade tem um efeito claro. Quanto mais difícil de definir quem alguém é, mais difícil é ignorar essa pessoa. Bom, e se eu tivesse que dar uma opinião pessoal sobre o cowboy, eu diria que ele é talvez o jogador mais consciente do que ele está fazendo dentro da casa. Ele não aparece em determinados momentos como uma pessoa perdida dentro do jogo.
Ele parece alguém que entende o jogo e joga com intenção. Sabe quando avançar, sabe quando recuar e, principalmente, sabe como preservar a própria posição. Mas isso tem um custo, porque quanto mais estratégico alguém é, menos espontâneo ele parece. O público percebe isso. Existe sempre uma desconfiança, até onde isso é real e até onde isso é calculado. As pessoas não gostam de ser manipuladas e quando elas percebem isso, pode ser um problema. Ao mesmo tempo, não dá para ignorar uma coisa. Ele entrega, ele prova, entrega conflito, narrativa. E no BBB, quem não entrega, some. A famosa planta. Agora, o ponto mais delicado para mim é esse. A linha entre estratégia e manipulação é muito tênue. Todo mundo joga, mas nem todo mundo joga criando o cenário, influenciando, controlando o ambiente. O tempo todo, pelo menos. E quando alguém faz isso muito bem, passa a ser visto como um perigo muito admirável. Bom, para ser sincero, o cowboy me parece aquele tipo de participante que vai longe, não porque ele é amado ou porque é odiado, mas porque é difícil de derrubar. Ele não se expõe o tempo todo, não se desgasta sem necessidade, ele sabe se reposicionar. Mas ganhar é outra história, porque no final o público precisa sentir alguma conexão. E essa conexão não vem só do respeito, vem da identificação, vem da verdade percebida. Então hoje eu diria que o cowboy tem tudo para ser finalista, mas para ganhar ele vai precisar mostrar mais do que controle, vai precisar mostrar algo que não pareça só estratégia, algo que pareça mais humano. Porque no BBB, no fim das contas, não vence o melhor jogador, vence quem o público sente que é de verdade. E você, o que acha dessas estratégias do cowboy? O que acha do personagem como um todo? Será que é só um personagem? O que daquilo que ele faz, que ele veste, é de fato o cowboy na vida real, a pessoa do cowboy? E o que é de fato um personagem, uma estratégia de jogo? Você já sentiu isso? Qual que é a sua opinião? Comenta aqui nos comentários, vamos conversar, dialogar. Eu espero vocês no próximo vídeo. Lembrando que já tem outros vídeos de análise de participantes lá no canal, então dá uma olhadinha porque tem bastante coisa interessante. O pessoal está comentando, está sendo bem enriquecedor fazer essas análises aqui de coisas simples do nosso dia a dia, de uma série, de um filme, de um BBB, e a gente discutir com uma leveza que não ultrapassa esse preconceito de esse programa é ruim, esse programa é bom. Não, vamos fazer uma análise aqui crua e simples e tratar sobre isso numa boa. Beleza? Espero por vocês numa próxima e até lá!